Meus queridos seguidores das mídias sociais, paz e bem para todos. Desejamos falar sobre o destino da alma e a vitória sobre a morte. Vamos então para o texto principal, que fala sobre o clamor da humanidade. Jó capítulo 14, versículo 14. Se o homem morrer, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através deste comentário bíblico. Portanto, nós abrimos esta palavra num dos livros mais antigos, não somente da Bíblia, mas da cultura. No epicentro do sofrimento humano, o patriarca Jó não questionou apenas a perda de seus bens ou a dor de sua carne. Ele olhou para o horizonte da existência e fez a pergunta que ecoa na alma de cada ser humano, seja o filósofo, o cientista ou o pensador que já pisou aqui no planeta Terra. Esta indagação incomoda e preocupa a humanidade, porque arranca as máscaras da nossa aparente segurança temporal. Nós gostamos de viver uma vida inteira tentando ignorar o fim, mas a pergunta de Jó permanece viva, exigindo uma resposta que não venha de laboratórios humanos ou de meras conjecturas intelectuais, mas do próprio trono daquele que nos formou do pó da terra. A brevidade da vida e o alerta do Criador, a realidade bíblica sobre a nossa jornada terrena é marcada por uma urgência solene. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Se abrirmos o livro de Gênesis, no capítulo 5, deparamos-nos com uma lista biológica implacável. Homens que viveram séculos como Adão, Matusalém, mas cujas biografias terminam inevitavelmente com a mesma frase: e morreu. A Escritura Sagrada escreve a vida humana como a lançadeira do tecelão que se move veloz, como a flor que murcha ao meio-dia ou como a névoa que passa. Nossos corações batem, marchas fúnebres silenciosas rumo ao túmulo. E o decreto de Deus a Ezequias ressoa para cada um de nós neste tempo presente. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Diante desta brevidade, a vida física revela-se como um destino final, mas estritamente como uma sala de preparação para a eternidade. O instinto da eternidade e a autoridade absoluta de Cristo sobre a morte. O anseio por uma continuidade após a sepultura. Não é uma invenção doutrinária, é um selo universal impresso no código genético da alma de todos os seres humanos. A história da antropologia demonstra que nunca existiu uma tribo isolada, cultura ou civilização que não carregue em seu íntimo a crença em um porvir espiritual após a morte física. Grandes pensadores romanos admitiram passar a vida
em conjecturas, perdidos em teorias humanas sobre o pós-morte. No entanto, em meio ao labirinto das filosofias, há apenas uma pessoa em todo o universo, com autoridade legal e teológica, para desvendar o que há além do véu da morte. Esse alguém não falou com base em teorias. Ele voluntariamente desceu às profundezas do túmulo e, ao terceiro dia, rompeu as correntes da morte, saindo de lá pelo seu próprio poder. O seu nome, é claro, é Cristo Jesus. O fato histórico da ressurreição e a nossa esperança. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato mais bem documentado da história antiga. Uma verdade jurídica que abalou os alicerces do Império Romano e transformou a história de todo o mundo. Diante do túmulo vazio, os mensageiros celestiais proclamaram a maior notícia que os ouvidos humanos já receberam. Ele não está aqui, porque ressuscitou e vive. Se Cristo permanecesse morto, a nossa fé seria completamente vã e a civilização estaria condenada ao desespero eterno. Mas, porque ele vive, nós temos uma âncora firme para a nossa alma. Ele ressuscitou como as primícias dos que dormem, garantindo que o túmulo não é o ponto final para aqueles que nele confiam. Nós adoramos um Salvador vivo, que detém as chaves da morte e do inferno, e que prometeu voltar para estabelecer um reino onde não haverá mais choro, dor ou segunda morte. A imortalidade da alma e a severidade dos dois destinos. Compreender o ensino bíblico exige entender a nossa própria anatomia espiritual. Nós habitamos em um corpo físico, mas nós não somos apenas matéria. Dentro de cada estrutura biológica reside o verdadeiro nós, eu, você, a nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas memórias e a nossa personalidade moral. O corpo retornará à poeira da terra, mas a nossa essência imortal viverá para sempre, atravessando bilhões de anos em um de dois destinos literais escritos nas Sagradas Escrituras. É um fato teológico profundo que o Senhor Jesus, em sua infinita graça, advertiu sobre a realidade do inferno e da separação eterna com uma frequência 3 vezes maior do que falou sobre a glória do céu. Ele fez isso não para nos amedrontar, mas porque conhecia o peso eterno das nossas escolhas terrenas, o propósito do inferno e o sacrifício de substituição que foi realizado ali na cruz do Calvário. Analisemos os dois termos. É preciso corrigir um grande equívoco teológico. O inferno nunca foi planejado ou criado para o ser humano. As Escrituras afirmam categoricamente que aquele lugar de tormento foi preparado exclusivamente para o diabo e os seus anjos caídos. Deus fez tudo o que estava ao seu alcance soberano para manter a humanidade fora de lá,
respeitando, contudo, o livre-arbítrio com o qual nos dotou. Como seres humanos livres, temos a capacidade de receber ou rejeitar o Salvador, mas o seu amor por nós foi tão grandioso que ele enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus absorveu a condenação e o juízo que nós merecíamos caiu sobre ele. Ele sofreu a agonia da separação do Pai para que nós pudéssemos ser infinitamente perdoados e acolhidos nos portões celestiais. Temos que falar sobre a simplicidade da fé, a graça e o apelo para que tenhamos sempre uma decisão de fé ao lado de Cristo Jesus. As portas do céu estão abertas hoje, através de uma mensagem de simplicidade impressionante. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido unicamente mediante a fé em Cristo Jesus, e não por méritos ou obras humanas, para que ninguém se glorie. Crer no Evangelho significa rendição total, significa tirar a confiança de nossas próprias capacidades morais e descansar inteiramente na obra perfeita realizada ali na cruz do Calvário pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vida eterna não começa quando o corpo morre. Ela tem início no exato instante em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, escrevendo o nosso nome de forma indelével no livro da vida. Se há qualquer sombra de dúvida em nosso coração sobre onde nós passaremos a eternidade, não venhamos a sair da presença de Deus sem resolver esse problema, essa dúvida. O Espírito Santo está chamando a nossa alma hoje, que haja em nós lugar para o arrependimento. Entreguemos a nossa vida ao Salvador vivo e mudemos o nosso destino eterno, um dia em que chamarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus e a graça de Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Francisco Amâncio. Desejo lhe agradecer a sua preciosa atenção. Se você concorda com este comentário bíblico, então compartilha com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra de Deus? Paz e bem para todos. Paz para quem paz e bem para quem deseja o bem.